Olá, caros assessores, mais uma vez nos encontramos, dando continuidade à nossa capacitação, o caminho que a gente vem fazendo até aqui. Agora estamos trabalhando o tema 5, a dimensão da capacitação, como organizar a minha ação. E o tema 5, nós vamos abordar o Ministério da Assessoria, orientações e pistas de ação. E ela vai passar por um tema importantíssimo, e que talvez seja o tema mais difícil antropologicamente: a assessoria e a humildade. Os discípulos estavam caminhando e discutindo quem entre eles era o mais importante, quem iria ocupar os melhores lugares no reino. Jesus, voltando-se para eles, disse: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Lucas 22, 24 a 27. Em outra parte do Evangelho, Jesus dirá: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Dispor-se a servir a causa da juventude e das juventudes é estar aberto e disposto a aprender todos os dias, a reconhecer que não se tem todas as respostas, e muitas vezes teremos que calar-nos, somente escutar, sem saber o que dizer ou responder. Vivemos novos tempos, uma nova época. Sem dúvida, esta mudança de época traz muitos desafios, inseguranças e incertezas. Por outro lado, este é o tempo de muitas e belas possibilidades e oportunidades de aprendermos com novas perguntas e de descobrirmos novos caminhos para cuidar das juventudes, de abrirmos a mente e o coração para conhecer mais e servir melhor. Com humildade, teremos essa visão positiva desses novos tempos. Assessoria e humildade são duas palavras que combinam e se completam na prática e na ação do assessor. Ponto 2. Assessoria e formação pessoal. Jesus convida pessoas a segui-lo mais de perto. Vinde após mim, e farei de vós pescadores de homens. Mateus 4,19. Mais tarde, quando a jornada e a proposta ficam mais duras e exigentes, alguns começam a abandoná-lo. E ele vai perguntar: vocês também querem ir embora? João 6. A assessoria é vocação, é ministério, é chamado de Jesus Cristo para pastorear a grei jovem, o rebanho juvenil. A formação pessoal do assessor na pastoral juvenil é importante para garantir a continuidade, a força, a decisão e a coragem para não desanimar diante dos desafios e decepções que surgem. Aprender com Jesus, aproximar-se com respeito desse solo sagrado, que é o coração da juventude. Consolar, tocar, estender a mão, sofrer com e alegar-se com a vida, uma vida nova que surge da experiência deles. Ponto 3. Assessoria e a atuação em grupos. Disse Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Disse Jetro a Moisés: o que você está fazendo com o povo, acabarás esgotado. Tu e este povo que está contigo. É uma tarefa acima das tuas forças. Não poderás executá-la sozinho. Vemos lá em Êxodo 18. A missão de pastorear no mundo juvenil fica mais clara e bonita quando realizamos em grupo, vencendo a autossuficiência, formando um grupo de assessores, trabalhando em comunhão. Sem um plano de organização de formação de assessores nas paróquias, áreas pastorais, dioceses, regiões das PJs, congregações, movimentos de novas comunidades, o trabalho não avança. Isso é quase que um refrão na fala das nossas aulas aqui.
os processos pessoais e grupais de formação e crescimento não acontecem. O trabalho como um todo não caminha como deveria caminhar se não é em comunhão, se não é feito em conjunto. Diversas são as experiências de capacitação para assessores e grupos juvenis pelo Brasil. Cito algumas. A Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB tem procurado responder a essas necessidades, com diversos cursos à distância, organizados em parceria com a TV Século XXI, seminários presenciais nas grandes regiões do Brasil. Esse curso, por exemplo, para assessores que você está acessando e realizando, formação de assessores desenvolvidas pelos centros e institutos de juventude, ligados à rede brasileira de centros e institutos, inclusive com pós-graduação em juventude. Frente a tantas iniciativas, o questionamento que não podemos perder de vista para seguirmos, nos articulamos, são: o que podemos fazer para estimular o exercício coletivo da assessoria? Com quem falar e articular para multiplicar o número de assessores e acompanhantes de jovens? Como nos organizar para garantir uma articulação dessas pessoas? O que fazer para garantir espaços de formação integral para que esses pastores possam trabalhar e se capacitar em favor da causa juvenil? Ponto 4. A assessoria de grupo de base. É importante que no nosso aprendizado, no nosso conhecimento, a experiência de assessoria passe pela experiência da prática do dia a dia em grupo, ou do dia a dia de acompanhamento pessoal, ou um ou outro, e os dois complementarmente. Realizar esses processos, vivenciar esse espaço, acompanhar realidades concretas, faz bem e ensina bastante. Acompanhar e vivenciar faz a diferença, pois provoca, exige do assessor a capacitação mais do que técnica. Ser consciente dos talentos e das potencialidades que tenho, muito importante. Descobrir os vazios e as fragilidades que nos acompanham e poder, num exercício de humildade, aprender ou reconhecer minha incapacidade. Pedir ajuda ou partilhar com o grupo de assessores os desafios detectados para encontrar saídas aos dilemas. Muito importante. Aqui, com todas essas considerações, nós estamos construindo o quê? A assessoria em humildade. 5. A assessoria e a espiritualidade. Certamente, a oração de Jesus, como de todo judeu fiel, ao amanhecer e ao anoitecer, começa com o Shema. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6. Dessa profunda intimidade com Deus, a quem chama Abá, Paizinho, vem a força, o entusiasmo e a alegria da missão. Jesus alimenta a sua vida diária nessa oração contemplativa, saindo de madrugada bem cedo para um lugar retirado, ou passando grande parte da noite a sós com o seu Pai. Quem se decide a seguir o chamado de Jesus Cristo, como vocacionado para o serviço, para o pastoreio no mundo juvenil, precisa ser um apaixonado por Deus. Intimidade que deverá cultivar a partir da fonte das Sagradas Escrituras, da tradição e da realidade que vive. Sim, assessores de juventude ouvem o chamado de Jesus. Vinde e vede, e permanecem com ele naquele dia. O assessor de juventude deve ser alguém que reza no silêncio do seu quarto e eleva os olhos para o Pai. Alguém que reza e alimenta a sua espiritualidade, curando e cuidando dos adolescentes e jovens, vivendo de maneira extraordinária no ordinário
de cada dia. Sexto ponto, a assessoria nos tempos do Papa Francisco. Nessa mudança de época que vivemos, nós e as juventudes temos muito a aprender com o Papa Francisco e ajudar os grupos de jovens a aprender com o Papa a dizer não. A dizer não ao quê? Não a uma economia de exclusão. Não à nova idolatria do dinheiro. Não a um dinheiro que governa em vez de servir. Não à desigualdade social que gera violência. Não aos ataques à liberdade religiosa. Não ao apelo constante e egoísta. Não ao pessimismo estéril. Não ao mundanismo espiritual, não à guerra entre nós. Como fazer este não chegar à mente e ao coração nosso e dos jovens com quem trabalhamos? Ainda sob as considerações do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, poder-se-á observar uma sugestão de itinerário para um crescimento na postura do assessor e em sua relação com os jovens que acompanha. A pastoral juvenil, tal como estávamos habituados a desenvolvê-la, sofreu impacto nas mudanças sociais, nas estruturas ordinárias. Os jovens habitualmente não encontram respostas para suas preocupações, necessidades, problemas e feridas. A nós adultos, custa-nos ouvi-los com paciência, compreender suas preocupações ou suas reivindicações e aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendem. Embora nem sempre seja fácil abordar os jovens, houve crescimento em dois aspectos. A consciência de que toda a comunidade os evangeliza e educa e a urgência de que eles tenham um protagonismo maior. Deve-se reconhecer que no contexto atual de crise, do compromisso e dos laços comunitários, são muitos os jovens que se solidarizam contra os males do mundo, aderindo a várias formas de militância e voluntariado. Como é bom que os jovens sejam caminheiros da fé, felizes por levarem Jesus a cada esquina, a cada praça e a cada canto da terra. Todas as vezes que tentamos ler os sinais dos tempos na realidade atual, é conveniente ouvir os jovens e os adultos. Tanto uns como os outros são a esperança dos povos. Os idosos fornecem memória e sabedoria da experiência e convida não a repetir os mesmos erros do passado. Os jovens chamam-nos a despertar e aumentar a esperança, porque trazem consigo as novas tendências da humanidade e abrem-nos ao futuro, de modo que não fiquemos encalhados na nostalgia de estruturas e costumes que já não são fontes de vida do mundo atual. Tais são os questionamentos que o Papa Francisco nos oferta e certamente encontram eco no coração de cada assessor e de cada jovem nesse nosso imenso Brasil. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Um abraço fraterno.